Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu vou, a partir deste vídeo, iniciar uma série, eu pretendo iniciar uma série, que é de uma coleção editada pela Martins Fontes. Essa coleção se chama Filosofias, o Prazer do Pensar. É uma série de textos curtos, textos breves. O que eu vou abordar, o título da coleção que eu vou abordar hoje, neste vídeo, dá para ver aqui, A Existência e a Morte. Então, ele é uma coleção de filosofia. Essa coleção, basicamente, ela se constitui de temas, e esses temas são relacionados à história da filosofia, aos pensadores que compõem essa história da filosofia. Ela é dirigida pela Marilena Chaui e pelo Juvenal Savian Filho, né? Então, toda a coleção é composta de livrinhos de poucas páginas, são textos curtos. No meu ponto de vista, são tranquilos de ler, né? Mas mesmo assim eu vou fazer um vídeo sobre eles. A quem seria dirigido essa coleção? Para que tipo de público é dirigida essa coleção? Eu posso dizer que essa coleção é dirigida a um público amplo, né? A alunos de ensino médio, alunos universitários, pessoas que têm uma razoável formação humanística, né? Todos têm condições de ler esses livrinhos, né? Que na verdade o conteúdo é o conteúdo de um livrão, mas eu estou falando do livrinho não no sentido pejorativo, mas no sentido de que eles contêm poucas páginas, né? Ele é útil no fim, para todo mundo que tem uma cultura básica, né, razoável, humanística e que tem que pretende adquirir novos conhecimentos, sem que esses conhecimentos sejam necessariamente muito difíceis de serem adquiridos, difíceis de serem apreendidos. É claro que eu penso também que qual é um outro grande objetivo dessa coleção, é que ela seja um ponto inicial para que você se aprofunde no pensamento dos vários filósofos, ou para que você se aprofunde nos temas que contém essa coleção, né? Então, o vídeo de hoje eu vou abordar o tema da existência e a morte. Ele foi escrito pelo Luiz César Oliva. Então ele pega esse tema, a existência e a morte, e relaciona o tema e faz um recorte de três pensadores: do Sêneca, do Pascal e do Spinoza. Então ele relaciona o tema da existência e da morte ao pensamento do Sêneca, ao pensamento do Pascal e ao pensamento do Spinoza, né? Então, um pensador antigo e dois pensadores modernos. O pensamento antigo é o Sêneca e os pensadores modernos são o Pascal e o Spinoza. Então, basicamente, a morte é o tema que predomina aqui neste volume da coleção, mas ao refletir sobre a morte, o homem ele reflete por consequência sobre a vida. Então, o significado e a representação do que é a morte para o ser humano significa, ao mesmo tempo, que o homem está refletindo, está dando um significado mais profundo para o que é a sua existência na face da Terra, o que é a própria vida, né? Então, é como se tomar consciência do que é a morte para nós, seres humanos, tomar consciência sobre o que a morte significa também tomar consciência sobre o que é a vida, né? E de um certo modo valorizá-la. Bom, então o nosso autor aqui, o Luiz César Oliva, ele começa pelo Sêneca, né? Então ele vai dedicar um capítulo ao Sêneca, outro ao Pascal e outro ao Spinoza. São capítulos muito breves, que são capítulos, na verdade, introdutórios ao pensamento desses três filósofos, né?
Então, o Sêneca, eu vou destacar aqui no capítulo do Sêneca, as circunstâncias históricas. O Sêneca viveu na época do imperador Nero, ele foi condenado a se suicidar sob a alegação de que ele fazia parte de um grupo que tramava o complô da morte do imperador romano, né? Então, essa é a circunstância histórica do Sêneca. O Sêneca ele era ligado ao estoicismo e ao materialismo, né? Eu não vou ficar aqui fazendo um parênteses para explicar o que seria o estoicismo e o que seria o materialismo. Mas então eu vou abordar o estoicismo a partir da visão do pensamento do Sêneca e eu vou abordar o materialismo a partir da visão do pensamento do Sêneca. Então, para o Sêneca, os pensamentos, que seriam algo imaterial, eles existiriam a partir dos sentidos. Os sentidos percebem o que há ao nosso redor, o que há à nossa volta, e o que há ao nosso redor? A matéria, né? Eu percebo que eu tenho um armário aqui atrás de mim, eu percebo uma série de coisas, e isso vai me origina pensamentos, né? Não há uma transcendência divina para o Sêneca, né? Então, a providência divina ou alguma ideia de divindade, ela é imanente, ela é inerente à própria matéria. Não existe nada além da matéria, nada além da natureza, nada além do universo, né, que também é a natureza, né? Então, o Sêneca ele vai trabalhar com basicamente três conceitos: Deus ou a providência divina, né? A providência divina ela é fundamental para se pensar a existência humana, a natureza e a racionalidade que o homem possui, né? O homem, então, ele é um ser racional, portanto, ele é um ser capaz de fazer conexões de causa e efeito para conhecer os fenômenos naturais, mas ele é capaz também de pensar racionalmente a sua própria existência e o seu próprio destino aqui na face da Terra, né? Então, é somente o homem racional que é capaz de participar da providência divina, que, por sua vez, se expressa para o homem na própria natureza. Ou seja, quando o homem aprende e tem as ideias, né, quando ele aprende o que lhe é externo, ele está apreendendo a própria natureza, que é a expressão da providência divina. Então, ele está seguindo a própria natureza. A partir daí, uma boa moral, vamos dizer assim, é uma moral naturalista, é uma moral que segue a natureza, os procedimentos da natureza. Então, o homem tem que encontrar na natureza um bom procedimento para um bom agir, e ele tem que encontrar na natureza um bom valor, né? Mas por que a natureza ela é tão importante também para a existência moral, vamos dizer assim, do homem? Porque, segundo o Sêneca, a natureza ela é perfeita, ela possui uma harmonia. Quando se fala em natureza, estou falando de não só da natureza como que nos rodeia, mas dos planetas, das constelações, do sistema solar, de outros sistemas que provavelmente fariam parte desse nosso universo, né? Então, a natureza ela é boa em si mesma, ela é harmônica, ela é perfeita, e o homem, como ser natural, deve seguir essa natureza, a sua perfeição. Bom, o ser humano, o Sêneca, ele aborda também três ideias, três conceitos, que é importante destacar também. O verdadeiro mal, o aparente bem e o aparente mal, né? O que significa o aparente bem dentro das circunstâncias de que a natureza é perfeita, né? O aparente bem seria a entrega aos nossos prazeres governados pelas nossas paixões.
Então, aparentemente, isso é bom. Mas não é, mas é um bem muito fugaz. Ele some imediatamente, ele aparece e rapidamente nos cansamos desses prazeres e trocamos os prazeres, procuramos outros prazeres, né? Então, o que a natureza, vamos dizer assim, nos ensinaria seria uma moderação desses prazeres para que nós não viremos escravos das paixões. Isso seria contrário, vamos dizer assim, a uma vida harmoniosa e ao máximo de perfeição que nós, seres limitados, conseguiríamos atingir. Então, esse é o aparente bem, porque na verdade ele não é, na realidade, o verdadeiro bem. O aparente mal, que o homem pode enxergar e perceber em termos de algumas catástrofes naturais, por exemplo, ou alguma epidemia, né, alguma pandemia. Né? O Sêneca vai dizer que alguns acidentes, sejam eles naturais ou não naturais, eles fazem parte de um contexto maior da natureza. Como na natureza tudo é perfeito, percebendo esse aparente mal que ocorre num determinado ponto da natureza, se nós formos observar e raciocinar e pensar no contexto maior, ele se encaixa dentro de um contexto mais harmônico. Né? Isso pode ser contestado ou não, mas é a visão, vamos dizer assim, do Sêneca. Então, a natureza é perfeita, o homem é um ser finito, ele aparentemente ele observa alguma coisa de mal acontecendo na natureza, só que ele tem que ver o homem a partir da sua racionalidade e da sua percepção das coisas, ele tem que perceber que este mal, na verdade, ele não é o mal, ele está dentro, ele faz parte de um contexto maior do universo. Né? E há o verdadeiro mal. Né? É curioso que o Sêneca ele fala do aparente bem, ele fala do aparente mal, ele fala, por fim, do verdadeiro mal, ele não vai falar exatamente do verdadeiro bem, né? Mas a gente pode entrever também o que é o verdadeiro bem. Então, o verdadeiro mal é agir e pensar contrário à razão e à própria natureza, e a recusa em compreender o universo, né? E o apego excessivo aos bens. Né? Então, ora, evidentemente que ser materialista aqui não significa que o homem ele é um ser que quer acumular cada vez mais e mais bens materiais. Ser materialista significa que você concebe que não há nada além da matéria. Então, quando o homem morre, quando o ser humano morre, não haverá uma alma imortal que ficará num outro nível, num outro universo paralelo, alguma coisa parecida. Não há céu nem inferno, como nas religiões, na maioria das religiões, são concebidas, né, os estados depois da morte do ser humano. Então, a alma sobrevive. Não, no Sêneca, a alma não sobrevive. Né? Mas não é por isso que você tem que se apegar excessivamente aos bens materiais. E isso vai contra a própria natureza, que é o modelo de perfeição, de harmonia. Né? Então, se você se apega excessivamente aos bens materiais, você está, de uma certa forma, você está recusando a própria lição da natureza. E a questão da morte para o Sêneca, né? Então, uma das obras do Sêneca, um dos escritos do Sêneca, onde aparece uma reflexão, uma longa reflexão sobre a morte, na carta a Márcia. Trata-se, a Márcia é uma mulher que perdeu seu filho, né, numa idade muito cedo. Né? Muitos dizem, né, até hoje, o natural é que
é que os filhos enterrem os pais, e não o contrário, né? O Sêneca jamais concordaria com isso, né? Mas vamos ver por que o Sêneca não concordaria com este pensamento que até hoje em dia vigora, né? Então a Márcia, ela chora a morte do seu filho, ela entra num luto profundo, né? E o Sêneca, uma das primeiras observações do Sêneca é sobre a inutilidade da dor prolongada. Por quê? Porque o Sêneca, ele concebe que o destino, ele é inexorável, ele não muda, o destino chega para todos os homens mais cedo ou mais tarde. O que significa esse destino? Significa a morte. Para uns ele chega mais cedo, para outros ele chega mais tarde. As lágrimas da mãe, que é a Márcia, jamais conseguiriam vencer o destino. Elas não vão reverter o destino. Havia um destino reservado para o filho da Márcia, né? Uma possível objeção ao Sêneca é que a dor, o luto não é inútil, a dor e o luto é natural. Natural é sofrer, né? Se você não sofre com a dor da perda do seu filho, por exemplo, você é um monstro, né? É um ser não natural. Você está fora de um contexto da condição, da própria condição humana, que é uma condição universal, que, portanto, independeria das culturas. Então, o sofrimento, e principalmente o sofrimento em relação à perda de um ente querido, perfeitamente, não só é perfeitamente compreensível, como ele é totalmente natural, né? A resposta do Sêneca é que ele vai dizer que a inutilidade está na intensidade desse sofrimento, né? E aí ele vai recorrer às várias culturas. Há culturas em que a intensidade do sofrimento é maior e há culturas em que a intensidade do sofrimento é menor. Há culturas que podem representar a morte de uma determinada com um pesar muito grande, há outras culturas que representam a morte que que não deixa de ser um sofrimento, mas com outro tipo de abordagem, né? Então, isso faz com que um sentimento de luto, de tristeza muito profundas, não sejam naturais. E por que não é natural? Porque a Márcia, assim como milhões e bilhões de mães que perdem seus filhos, elas não pensam no que é a natureza, não pensam na harmonia da natureza, não pensam na perfeição da natureza, né? Por quê? Porque a natureza, mais cedo ou mais tarde, vai trazer para todos os seres humanos, independente da raça, cor, credo, cultura, etc., etc., ela vai trazer a morte da mesma forma, né? E nós devemos, de uma certa forma, nos conformar com isso, né? Mas por que isso? Da onde vem essa conformidade, né? Ora, o homem deve entender que a fortuna, a providência divina que é encarnada na natureza, ela empresta a vida ao homem, assim como ela empresta, mais cedo ou mais tarde, ela vai tirar a vida do homem, né? Então, o que significa para o Sêneca compreender esse processo inerente à providência divina e inerente à própria natureza? Significa que o homem ele deve estar sempre preparado para o pior, né? Então ele deve estar preparado para lidar com a fortuna, com o acaso, né? Que, vamos dizer assim, a grosso modo faria parzinho, ou seria parte da mesma moeda com a providência, né? A providência divina, ela na natureza, talvez ela saiba quando a minha existência acabará, né? Mas eu não tenho a mínima ideia de quando a minha existência acabará. Se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui a um ano, daqui a 20 anos, né? No entanto, eu tenho que, na minha formação, conhecer a mim mesmo, conhecer a natureza, desenvolver
as minhas qualidades morais, desenvolver todo o meu ser, de modo a estar preparado para as intempéries da natureza, para as intempéries da minha própria existência. Então, eu tenho que estar preparado para a fortuna, a má fortuna, a fortuna que vai me abater, sobre as desgraças que vão me abater. Isso não significa que eu vou ser um ser que fique pensando nisso do início do dia ao fim do dia, né? Quando eu acordo, eu começo a pensar nisso. Não, mas né, eu não tenho que ter, assim, vamos dizer assim, a ilusão de que eu vou viver uma vida eterna. Eu não tenho que ter a ilusão de que eu viverei todos os dias de uma forma, né, totalmente satisfatória. Né? Existirão vários acidentes ao longo da minha vida e há um acidente, vamos dizer assim, único, singular, que é entre aspas, o acidente da minha morte. Né? Que na verdade não é um acidente, é algo necessário que vai ocorrer. Né? Então, esta ideia, né, que talvez venha do estoicismo, e nós temos que estar preparados para o sofrimento. Se nós estamos preparados para a fortuna, a má fortuna que se abaterá sobre nós, a nossa família, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, nós saberemos lidar melhor com a morte. Né? E talvez nós não fiquemos tão desesperados quanto a Márcia e quanto milhões e bilhões de mães. Né? Bom, há uma outra questão em relação aos acidentes, à morte, à boa ou à má fortuna. Né? A boa ou a má fortuna são elementos externos que não estão no nosso controle. Então, se o homem é um ser racional, cabe a ele compreender que eu estou viajando e por uma estrada, eu tomo todos os cuidados para dirigir bem, estou dirigindo. Né? E pode vir um acidente, né, causado por um motorista imprudente, bater no meu carro e eu acabar morrendo. Né? Isso é algo externo, não estava no meu controle, eu não posso controlar isso. Agora, o que eu posso controlar? É uma coisa basicamente interna. Né? Eu posso controlar do cultivo da minha alma. E cultivando a minha alma, eu me submeterei às leis naturais. Então, para que serve a minha racionalidade? Não é exatamente só para desenvolver uma ciência, mas para que eu me desenvolva como ser humano, para que eu me cultive ao máximo, para que eu cultive a minha alma no sentido alma aqui no sentido material. Né? Alma seria os nossos pensamentos e as nossas vontades, o nosso entendimento, a nossa razão, né, fariam parte, vamos dizer assim, dessa alma. Eu não posso ser um ser que se submeta e que vire escravo das paixões. Isso faz parte do crescimento do homem, né, enquanto ser pleno. Então, viver plenamente, né, significa não o número de anos que nós vivemos. Viver plenamente significa que nós consagramos a nossa vida a desenvolver as virtudes morais, as virtudes éticas, significa que nós desenvolvemos o nosso intelecto para o bem viver. Então, esta a grande, entre aspas, mensagem que o Sêneca procura alegar aos seus discípulos e nesse caso específico, a mãe que está desesperada. Né? Porque se nós compararmos a nossa idade, a idade do ser humano, ao tempo de duração do universo, a nossa duração ela é ínfima, né? Ela é muito curta. Né? Então, se nós morrermos com 80 anos, com 20 anos, com 10 anos, né? Essa é uma existência, a existência do ser humano é muito curta em relação, por exemplo, à duração do planeta Terra e em relação mais ainda à duração do universo. Né? Então, de qualquer modo, a nossa existência será breve. Né? Mas existe aqui um outro sentido
de brevidade e de duração da vida, uma vida mais, vamos dizer assim, plena. Então, uma vida breve é aquela que é desperdiçada nos mais diferentes tipos de vício, que é desperdiçada quando o homem se afasta dos preceitos da natureza, quando o homem não cultiva o seu próprio pensamento e a sua própria alma. Isto é uma vida breve. Então, você pode viver durante 80, 90 anos e viver uma vida breve. Ao passo que uma vida durável, duradoura, é aquela que é uma vida plena, é uma vida na qual a pessoa se dedicou a cultivar, a desenvolver a sua alma, porque isso estava ao seu alcance. Não estava ao alcance de alguém que viveu 20, 22 anos de determinar o tempo de duração da sua vida, mas estava ao alcance dessa pessoa cultivar a sua alma, cultivar a sua sensibilidade, cultivar a sua racionalidade, o seu pensamento e a sua harmonia interna, né? Fazendo paralelo aqui com a harmonia natural, com a harmonia do universo, né? Para encerrar aqui este capítulozinho sobre o Sêneca, né? Então, o Sêneca ele vai falar sobre a questão do suicídio, né? Aliás, só para fechar um pouquinho, então a morte ela é algo natural, né? Ela pertence à natureza, ela não é boa nem má. O homem não pode encarar com terror a morte. Se o homem concebe a morte como algo natural, ela virá mais cedo ou mais tarde. É claro que é natural sofrer, mas não demasiado. Eu também não posso ficar sofrendo por antecipação sobre o dia que eu vou morrer. Isso também não é natural. Eu não posso acordar amanhã e ficar pensando, será que hoje vai ser meu último dia de vida? Né? Ou será que semana que vem será minha última semana de vida? Isso também não é natural. Né? Mas não é natural nós pensarmos que nós somos imortais. Como seres mortais, né? E portanto, como seres naturais, a nossa vida terá fim, mais cedo ou mais tarde. Bom, como o Sêneca ele foi obrigado a se suicidar pelo imperador Nero, ele tem uma reflexão sobre a questão do suicídio. Então, o suicídio ele é algo que ele pode ser justificado em alguns casos, né? O suicídio, em outros casos, ele não é justificável. Né? Por exemplo, se eu estou farto da minha vida, se eu estou muito deprimido, se eu acho que a minha vida não vale a pena, né? E eu cometo o suicídio, para o Sêneca isto não seria justificável. Né? O que eu poderia fazer para resolver a questão da minha tristeza profunda? Né? Eu poderia arregimentar todo o meu intelecto e todo o meu entendimento para que essa vida seja mais plena e seja mais positiva e viver dignamente os restos dos dias que me restam. Né? Então, não é justificável, do ponto de vista do pensamento do Sêneca, que a pessoa se suicide porque está, vamos dizer assim, farta da sua vida, ou a sua vida lhe parece um peso enorme nas suas costas, e assim a pessoa irá tirar a própria vida. Né? No entanto, há situações, por exemplo, que o suicídio é justificável. Em que sentido o suicídio seria justificável? Vamos supor, uma pessoa, um cidadão plenamente consciente da sua comunidade, plenamente consciente da sua vida e da sua relação para com os outros, ele cai nas mãos do tirano, e o tirano ele obriga essa pessoa a administrar, sei lá, campos de concentração, obriga a pessoa até vamos fazer aqui uma hipótese exagerada, tá? Ele obriga essa pessoa
a tramar o assassinato de várias outras pessoas ou de assassinar outras pessoas sob a condição dela continuar viva, né? Então, nesse caso, a continuidade da vida dessa pessoa depende de que ela pratique o mal e faça o mal para as outras pessoas. Isto para para o Sêneca, não é uma vida plena, não é uma vida justificável. Então, não é justificável você continuar vivo para fazer o mal a outras pessoas, mesmo que você não concorde. Então, o preço que você paga por continuar vivo é levar uma vida que conduza sempre ao mal, que vá contra a própria natureza. Então, nesses casos, é justificável o suicídio, né? Então, este é o capítulo relativo ao Sêneca. Bom, agora passando para o capítulo relativo ao Pascal. O Pascal, ele é um pensador importante já da modernidade. Ele foi um cientista precoce, ele viveu apenas 39 anos, né? Então ele morreu aos 39 anos de idade. Ele fazia apologia à religião cristã, né? E uma apologia que, vamos dizer assim, não agradava muito à ala oficial da religião cristã. Então, ele, na sua apologia à religião cristã, ele destacava muito a figura de Jesus Cristo, que simboliza o arrependimento do ser humano pelos seus pecados, né? Ele também enfatiza a figura de que a ideia de que a alma é imortal e de que o homem, a existência do homem, ela deve ser totalmente direcionada a cultivar a sua alma para que, após a morte, essa alma que é imortal, ela vá para o bom caminho, né? Que muitos identificam como o céu, o paraíso, né? E para que a alma, após a morte, ela não se perca num caminho das trevas, vamos dizer assim. Então, o Pascal ele enfatiza que há uma dupla natureza humana. A primeira natureza era quando o Adão e a Eva estavam imersos no paraíso, né? E a segunda natureza que nós vivemos atualmente é a natureza decaída do homem, né? Após a queda do homem, após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, os homens se encontram imersos nessa segunda natureza da queda, né? E é por isso mesmo que o Deus cristão, para o Pascal, ele não se revela aos homens, ou ele se revela muito raramente, ele eventualmente aparece em milagres, e nesses milagres, quem o percebe, quem o vê, vamos dizer assim, né? Não exatamente com os sentidos, mas com a exacerbação da fé, são os eleitos de Deus, né? São aqueles aos quais a graça divina os tocou, né? Então, a ideia do Pascal, basicamente, é de que nós vivemos num mundo corrompido e nós somos de uma natureza corrompida. Qual é o ideal da existência humana? O ideal da existência humana é que, se nós queremos viver como bons cristãos, nós teremos que viver não a favor desse mundo, mas contra esse mundo. A própria natureza, ela induz o homem à corrupção. Então, as paixões que nos afastam da vontade divina, elas estão muito próximas também da natureza e da sociedade também, que é imersa em corrupção. Só que o Pascal, ao contrário do Sêneca, ele também não vê, assim, vamos dizer assim, com muito bons olhos a natureza. Então, o homem ele deve se aproximar da vontade divina. Ele deve ter
falando um português assim mais claro, ele deve ter força de vontade para se aproximar e se submeter à vontade divina. A vontade humana deve se submeter à vontade divina. Como assim? Seguindo os preceitos da religião. Só que um dos principais preceitos da religião é o de você o de fazer com que você viva uma vida afastada das corrupções da vida mundana, né? Ora, e isso é quase como viver apartado da sociedade da qual nós fazemos parte. É por isso que o grupo religioso chamado Port Royal, ao qual Pascal aderiu, não era visto com muitos bons olhos pelo imperador, se não me engano era Luís XIV na época dele, né? E por alguma ala oficial da própria Igreja Católica, né? O Pascal dizia que as provas racionais que se ofereciam, que os teólogos da Igreja construíam a favor da existência de Deus, não, não tinham muita validade. Né? Não tinham validade para o ímpio, porque o ímpio ia continuar ímpio da mesma forma. Né? Você deve tentar convencer o ímpio, se é que ele um dia será convencido, a partir da exposição da fé. Né? Não tem sentido você oferecer provas racionais da existência de Deus, porque o Deus é um Deus que permanece oculto devido à nossa natureza decaída ao homem. Então é um Deus que não se revela e muito menos se revelaria por meio da razão humana. A razão humana é totalmente incapaz de justificar, de oferecer provas, de construir provas em relação à existência de Deus, não é? Então, basicamente, a nossa vida, a nossa existência é uma preparação para a morte e é uma preparação para essa morte que é o coroamento de tudo. Ora, por que a morte existe? Porque a partir do momento que o homem foi expulso do paraíso, essa, vamos dizer assim, é uma certa punição divina, né? Nós somos seres mortais, nós caímos em corrupção, devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos viver uma vida digna, e viver uma vida digna é viver contra a sociedade que é corrupta em todos os sentidos, né? E ao final dessa vida, né, nós teremos a vida eterna, né? Então esta é a aposta que o Pascal ele faz para que os homens adiram à religião. Não é razoável, diria o Pascal, viver uma existência errante, viver uma existência na qual você mascara a sua própria natureza, agitando-se de um lado para outro, realizando atividades totalmente inúteis que escondem a nossa própria condição. A nossa condição é a condição de pecadores. Então, ao final da vida, por que nós somos seres virtuosos? Não é isso não é exclusivamente direcionado ao bem viver aqui, essa vida na Terra, mas nós vivemos a virtude sob o peso da religião, dos preceitos religiosos, para que nós alcancemos uma vida plena após a nossa morte. Então, a plenitude, no fundo, né, se nós formos usar esse termo plenitude, ela não, ao contrário do Sêneca, ela não é viver plenamente só essa vida, né? Quando acaba essa vida, se inicia a vida eterna, porque a alma é eterna. O Sêneca jamais conceberia que a alma é eterna, porque ele é um materialista, né? Se algo parecido com a alma, né? Que na verdade o Sêneca identifica como sendo o pensamento, e a racionalidade e os sentimentos, ela perece juntamente com o perecimento do corpo, né? Bom, o último autor aqui que eu vou abordar é o Spinoza, né? O Spinoza, ele é um autor já
apesar de ser um autor da modernidade, ele é muito diferente ele vai ter alguns pontos em comum com Sêneca, mas ele é muito diferente do Pascal, e apesar dos pontos em comum com o Sêneca, ele também possui várias teses e várias hipóteses acerca da morte, acerca da existência humana, que se afastam bastante do pensamento do Sêneca, né? Então, para começar, o Sêneca ele concebe um Deus criador. Só que esse Deus ele não é transcendente, ele não está fora da criação dele, né? O Pascal ele concebe o Deus cristão, que é o Deus que transcende a sua criação. Então ele é anterior à sua própria criação. Então ele está fora da natureza. Deus não está na natureza, Deus muito menos está nos homens. É o contrário, é o homem o homem na sua infinita pequenez, ele tem que, durante toda a sua existência, se esforçar minimamente ou maximamente para se aproximar dessa criatura que, na verdade, ela transcende, ela é transcendente. Para o Spinoza, não há essa concepção. Deus é a própria causa de si mesmo, e Deus também é a própria causa da natureza e do homem. Então, Deus causa a si mesmo, Deus causa a natureza inteira, o universo inteiro, e o homem é um ser natural, então, portanto, Deus é o causador de todas as coisas, né? Se nós fôssemos definir Deus, nós definiríamos Deus por esse processo de criação de si mesmo, causa de si mesmo, causa da natureza, causa dos homens, né? Se nós fôssemos usar uma linguagem aristotélica aqui das 4 causas, nós diríamos que Deus é a causa eficiente. Deus é a causa de todas as coisas. Deus é a causa de si mesmo. Então, nesse sentido, a essência de Deus se confunde com a sua própria existência, né? O que seria uma causa eficiente? Vamos dizer assim, a causa eficiente de uma caneta. Só para dar um exemplo para vocês do que é causa eficiente. É quem produziu a caneta. Ora, quem produziu a caneta X, a caneta Bic, foi a fábrica de canetas da Bic, né? Então, isso que é a causa eficiente, que é diferente da causa final. Nós vamos abordar um pouquinho da questão do finalismo no pensamento do Spinoza mais para frente. Mas qual que seria a causa final da caneta? Qual a finalidade da caneta? Que é a de escrever. Bom, mas voltando em relação à questão da criação, né, do universo e do homem, né, e da criação e da questão da existência e da morte no Spinoza. Então, esse Deus que é a causa de si mesmo e a causa da existência do homem e da natureza, né? Então o homem é um ser totalmente natural, ele é um atributo do ser divino, então ele faz parte do ser divino. Se Deus não transcende a sua criação, o homem ele é um atributo também do ser divino. Obviamente que é um atributo totalmente finito, porque senão ele seria Deus, né? Então, pensamento e extensão, o homem é um ser pensante e ele é um ser, pelo seu corpo, um ser extenso. Ele pode ser medido, nós temos uma extensão corporal, né? Ora, nós somos atributos divinos, só que essa extensão e o pensamento nosso, eles são finitos, né? E o pensamento e a extensão da substância divina, eles são infinitos, mas nós fazemos parte da criação de Deus e nós somos partes, então, dessa substância divina. O que isso significa? Significa, de um modo bem resumido, que Deus é a própria natureza. É uma concepção panteísta de Deus, né? Deus não está acima da natureza, Deus é a própria natureza, está imanente.
ele está na própria natureza e ele está também nos próprios seres vivos, né? Ele não é o ser vivo. Todo ser vivo não pode ser concebido de forma abstrata e universal. Cada ser vivo possui a sua individualidade, possui a sua especificidade. No entanto, ao mesmo tempo que cada ser vivo possui a sua especificidade, as suas características próprias, todos eles fazem parte e compõem a substância divina, né? O Spinoza dizia: o próprio Adão, ele não representa todos os homens, ele é um ser singular, né? Então, todos os homens são iguais, todos os homens são seres naturais e cada qual possui a sua singularidade. Então, o conhecimento é o conhecimento de Spinoza, do singular, né? No entanto, ele concebe que Deus é a própria natureza. Ele faz também as concepções em algum momento um pouco mais gerais, né? A maior parte das ideias do Spinoza está num livro, numa obra dele muito importante chamado Ética, né? O título engana, porque na verdade a ética é uma concepção do pensamento geral do Spinoza sobre Deus, sobre os homens, então ele faz uma reflexão sobre a ontologia, a metafísica, a teoria do conhecimento, está tudo contido na ética, né? Não é que seja tudo contido, há outras obras tão importantes quanto a ética no Spinoza, mas essa seria a obra principal do Spinoza. Então, voltando aqui ao Spinoza, se Deus é a própria natureza, então nós poderíamos pensar que o Spinoza ele guarda uma grande identificação com o pensamento do Sêneca, na medida em que não há transcendência possível para a existência humana, né? O homem é um ser natural, ele possui extensão e pensamento. Quando o homem sucumbir, quando o homem morrer, ele desaparecerá. Não há alma imortal, como, por exemplo, para o Pascal, né? Ora, o Spinoza também ele pensa, vamos dizer assim, ele tem um pensamento que converge com Sêneca, quando ele fala que a melhor decisão que o homem pode fazer na vida, a rigor para o Spinoza não há livre-arbítrio tal qual a modernidade vai conceber. No entanto, o homem ele pode ser um ser mais ativo, mais potente, ou pode ser um ser menos potente e mais passivo, né? E isso depende não só do entendimento dele, mas também das paixões. Há paixões alegres, há paixões que tornam o homem mais ativo e há paixões que tornam o homem mais passivo, que são as paixões tristes. Essas paixões são afetadas diretamente pela imaginação, né, que está em contato com algo exterior. Ora, só que as paixões, elas têm que elas são articuladas com o entendimento que é a própria razão, né? E o que um entendimento, o que a própria razão pode fazer para que o homem seja mais pleno e seja ativo, né? E persevere na sua própria natureza. O homem, então, ele tem que seguir a própria natureza, né? Então, seguindo a própria natureza, as suas próprias paixões, o Spinoza, ele, em hipótese alguma, despreza as paixões. Ele fala: eu não posso negar as paixões, as paixões são parte inerente do ser humano, né? São parte da natureza humana. No entanto, muitas vezes parece que fica algo meio dúbio, porque quem puxa a paixão para a sua atividade, para a sua plenitude, parece que não é a própria paixão em si, mas que essa paixão está relacionada a um entendimento. E que tipo de entendimento? Ela está relacionada ao entendimento de que o homem é um ser natural, faz parte da natureza, portanto, se ele quer atingir uma certa plenitude,
de uma certa potência, ele deve seguir as leis naturais, né? Seguindo as leis naturais, as paixões também do homem serão paixões alegres, ele não terá paixões tristes. E por quê? Isto é benéfico por quê? E o que isso tem a ver com a questão da existência e da morte? Ora, se o homem for preso de paixões tristes, de uma imaginação que se desvia e vai para um caminho triste, caminho que nós diríamos hoje depressivo, né? Então, por que o homem envereda por uma tristeza profunda? Para o Spinoza, porque a imaginação insufla a consciência do homem e faz com que o homem deseje coisas que não estão ao seu alcance, que não são naturais de alcançar. Eu tenho determinadas características, determinadas condições sociais, eu já tenho mais de 50 anos, no entanto, a minha imaginação começa a inflar, e diz que para ser feliz, eu preciso virar um grande investidor e que eu preciso ganhar meus primeiros 10 milhões até daqui a 2 anos. Ora, isto é algo plenamente impossível de acontecer na minha vida. Mas se eu ficar com essas ideias, se eu ficar remoendo essas coisas, né, eu me tornarei não um ser pleno, né, mas um ser preso às paixões tristes, às paixões negativas, né, porque isso é fruto da falta de conhecimento de mim mesmo, da falta de conhecimento de mim mesmo como ser natural, da falta de conhecimento do que é a natureza e do que são as leis naturais. Não é razoável, não é natural eu desejar algo que está totalmente fora do meu alcance, né? Então aqui nós já vemos que há muitas coincidências e há muitas confluências entre o pensamento do Sêneca e o pensamento do Spinoza. Mesmo porque o Spinoza diz que nós devemos cultivar a nossa plenitude nessa vida, né? Já que nós não teremos outras vidas, né? No entanto, o Spinoza ele pensa que a morte, em um certo sentido, ela não é natural. O que isso significa, né? Para o Sêneca, a morte é algo natural, né? Todos nós vamos morrer um dia, assim a providência divina que a natureza ela emprestou a vida, assim como a natureza emprestou a vida, ela também tirará essa vida. Isso é algo natural, né? E nós não deveríamos nos espantar com essa naturalidade da morte, né? O Spinoza diria, tudo bem, a morte é algo inevitável, né? Nós vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Ora, mesmo sendo algo inevitável, né, nós sempre o nosso corpo é a nossa alma, né, identificada como pensamento. O nosso ser, corpo e alma, ele sempre desejará a vida, nunca desejará a morte. Então, por mais que a morte seja inevitável e seja algo natural, também é natural que o homem persevere na vida. As causas da morte, segundo Spinoza, sempre seriam causas externas, nunca seriam causas internas. Eu posso morrer porque alguém não gosta de mim, algum adversário político não gosta de mim, né? Ele chega a me odiar e trama a minha morte, né? E eu sou assassinado, né? Foi uma causa externa. Mesmo as doenças são causas externas, né? O coronavírus me atingiu, uma causa externa, atingiu, rompeu as minhas defesas do meu organismo e eu acabei morrendo. Essa é uma causa externa, né? Então, mas o meu corpo, o meu ser, né? Corpo e alma, eu como ser humano vou lutar até o fim pela vida, para permanecer vivo. Mesmo que, ora, eu venço a morte agora,
eu me curo da doença agora, daqui a 10, 15, 20 anos é inevitável, ocorrerão outras complicações externas ao meu próprio desejo de viver, e elas acabarão por me matar, né? Então, eu penso o seguinte, não é externo, a morte é algo externo, não é algo interno. Mas alguém poderia fazer a seguinte objeção fazer a seguinte pergunta para o Spinoza. E quanto ao suicídio? O suicídio não é algo interno? É uma motivação interna que eu tenho para tirar a minha própria vida, por N e N razões, por N e N motivos, né? O Spinoza, ele vai dizer: jamais o suicídio é justificável se você segue as leis da natureza, se você segue a própria natureza. Porque a própria natureza, ela faz com que os seres vivos, os seres que compõem a natureza, seja o homem, seja qualquer outro ser vivo, ele sempre persevere e afirme a vida, né? Então, o nosso vídeo foi isso. Eu fiz um resumão do que é o texto aqui do Luiz César Oliva, né? Após o texto tem umas perguntas, né? Sempre haverá perguntas, né, para ver se as pessoas compreenderam o texto, e isso é muito bom para quem adota o texto como para dar aulas, né? Então, são atividades, há sugestões de leituras de livros, de romances, há sugestões de filmes, né? Então, tudo isso é muito legal. Então, muito obrigado pela paciência de terem me assistido, né? Até a próxima.